Olá, vou prosear com o João Pedro da Luz Neto. O João, ele gosta de ser chamado por João. Ele é um curitibano e eu fiz uma pergunta que eu pensei que ele ia ficar bravo, né? Mas não tem problema, eu brinco com a minha mineirice também, então eu brinquei com essa fama que o resto do Brasil tem a respeito dos curitibanos. Eu vou repetir a pergunta para ele e fique à vontade, viu, João, para responder do jeito que você respondeu, que eu achei bem legal. Você não fala com estranhos, João, por ser curitibano? Olha, tá quase aí, viu? Aí eu te perguntei, mas você falou tanto comigo, a gente se Pois, conhecendo, por quê? pois é, Deodato, mas é que você é mineiro. Mineiro é bom de prosa. Como é que foi a sua experiência quando você foi em Minas? Olha, eu me senti a pessoa mais especial do mundo em Minas, porque todo mundo vinha conversar comigo. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí depois eu fui perceber que as pessoas só estavam sendo normais. A riqueza desse nosso Brasil é assim, eu vivo falando isso, né? Eu sou o típico brasileiro, Sim, sou descendente de múltiplas raças ou etnias, sei lá qual é a classificação correta, negros, índios, italianos, portugueses. Eu sou produto dessa mistura que eu acho extremamente rica e é um diferencial nossa, sim. do brasileiro. Então, eu sou encantado, eu conheço praticamente, já trabalhei em quase todos os estados do Brasil, fui muitas vezes a Curitiba, amo Curitiba, e eu acho até que tem um certo exagero com essas brincadeiras do curitibano. Ele é respeitoso, na verdade. É respeitoso, Sim, né? E o mineiro, ele é respeitoso e tem uma certa humildade à sua maneira. Esse é o nosso Brasil. Mas, sim. João, como é que é essa história aí do vampiro de Curitiba, do Dalton Trevisan? Qual é a particularidade que tem na Praça Tiradentes? Muita gente não deve saber, e eu acho muito interessante. Pois é, a Praça Tiradentes tem uma série de contos por trás, né? Tem a fama de ter um cemitério indígena embaixo da igreja, porque a maioria das praças tradicionais, a igreja fica exatamente no centro. E a Praça Tiradentes fica deslocada em relação ao marco zero da cidade, né? Então, isso gerou muita controvérsia. Tem a história do túnel que perpassa o centro de Curitiba e que une algumas igrejas, né? E o Dalton, ele criou esse personagem que é o vampiro de Curitiba, que é praticamente um curitibano no inverno, porque a gente sai todo encasacado, Ô, ô, aquela garoinha. ô, João, tem outra coisa de Curitiba que nem todos sabem, é a variação do clima ao longo do dia. Sim, sim. Curitiba, hoje, tá? E a gente está no verão. Hoje já fez frio, já fez calor, já choveu. A lenda é que o Vivaldi veio para cá, viu Curitiba em um dia e compôs as 4 estações. Muito bom. Ô, João, me fala uma coisa. Essa Sim, prosa inicial é sempre assim, eu faço questão de mostrar que os pesquisadores têm a sua vida normal, têm bom humor, se dedicam muito a garimpar o conhecimento. Isso me agrada demais. Garimpar no sentido de sim, buscar camadas profundas do objeto da pesquisa. sim. E o objetivo do nosso papo hoje, o motivo do nosso papo, é conversar sobre a sua pesquisa. Então, eu vou te fazer Sim. uma pergunta, depois eu vou chamar a vinheta, tá bom? Beleza. Qual foi o objeto da tua pesquisa no mestrado? Você já concluiu ou você está fazendo ainda? Não, concluí o mestrado já. Eu estudei a questão dos universais em Pedro Abelardo. Em Pedro Abelardo. Ok. Não responda agora. Depois da vinheta, eu vou pedir para você falar um pouco do Pedro Abelardo, tá bom? Depois da vinheta, a gente volta. Beleza? Beleza. João, repete aí para a gente, então, como eu fiz a pergunta antes de chamar a vinheta,
Vou repetir a pergunta para a gente pegar a espinha dorsal da nossa prosa, do nosso bate-papo. Qual foi o objeto da sua pesquisa mesmo? Sim, eu estudei a questão dos universais, em especial num filósofo do século XII, que é o Pedro Abelardo. Ok. Você pode contextualizar no tempo e no espaço, quando ele nasceu, mais ou menos, quando ele morreu, aonde foi, falar sobre os vários nomes, né, que a gente encontra aí quando a gente pesquisa o Pedro Abelardo, e o que estava acontecendo naquele período ali. Vamos falar um pouquinho de metodologia científica, né? Contextualização no tempo e no espaço. Por gentileza. Vamos sim. O Pedro Abelardo, ele nasce ali no final do século XI, mas a produção dele é na primeira metade do século XII. Né? Ele nasce na região que hoje a gente chamaria de França, né? Ele nasce na região da Bretanha, que é bem a oeste da França, aquela pontinha mais ao norte, ao noroeste da França. Ele é filho de uma família de nobres e ele decide, então, o pai dele, não era muito comum para a época, mas o pai dele tinha algum conhecimento literário e quis iniciar os filhos na literatura, nos estudos, antes do Abelardo virar guerreiro, que era, em princípio, se ele fosse seguir a ordem natural da família, ele seria um guerreiro. E daí o Pedro Abelardo se apaixona pelo mundo intelectual e renuncia, então, aos seus direitos familiares como primogênito e se dedica, então, à vida intelectual, à vida acadêmica desde então. Ele estuda com alguns dos maiores professores da França na época, né? E começa a ganhar um grande destaque como professor, porque ele entra em brigas com os professores mais velhos, né? Mostra um pensamento mais novo em relação ao que vinha sendo produzido na época, né? E depois de algum tempo, ele já está no ápice da fama, ele sofre, né, aquilo que a tradição chama de o demônio do meio-dia, né? Ele está lá com seus 40 anos, naquele tédio, que às vezes a meia-idade pode apresentar, resolve, então, conquistar uma dama, a jovem Heloísa, que na época tinha 15 anos, né, e ele vira professor da Heloísa, e como o próprio Pedro Abelardo escreve anos mais tarde, as mãos iam mais aos seios do que aos livros. Né? Então, aquilo que deveria ser aula de filosofia virou aula de amor. E assim, os dias se passam, um tio da Heloísa, que era quem criava a Heloísa, descobre a situação, esse tio era um padre. Eles se envolveram profundamente? Eles se envolveram profundamente. Sexualmente? Sexualmente. Okay. Então, esse tio separa os dois e, logo em seguida, a Heloísa descobre que está grávida. Aí, através de uma série de peripécias que acontecem ali no meio do caminho, a Heloísa vai escondida para a Heloísa se casa com Abelardo e vai escondida para um mosteiro. Então, era para que se ficasse a impressão de que ela não estava casada. Né? E daí, nisso, o tio da Heloísa resolve se vingar e castra o Abelardo. Né? Então, depois disso, daí o Abelardo acaba se recolhendo no mosteiro, vira padre, e daí ele começa, então, uma vida religiosa, mas isso ali depois dos 40 anos. Isso não causou um trauma nele? Causou um trauma muito grande, né? Inclusive, eu estudei a questão dos universais, que é um aspecto mais filosófico da obra dele, mas a fama do Pedro Abelardo é por conta da relação que ele teve com a Heloísa. E a história deixou registrado o que aconteceu com a Heloísa e com o filho dele, ou se perdeu na história? Não, então, a gente tem uma série de cartas.
Porque o Abelardo, ele era um homem muito controverso, né? Ele arrumava disputas com os grandes líderes da época, né? E em um determinado momento ele escreve uma autobiografia. A gente não sabe exatamente para quem que era essa autobiografia. Ele diz que é para consolar um amigo, mas a gente não sabe se esse amigo era ele mesmo, se ele estava querendo só se defender das acusações de heresia que ele estava sofrendo na época que ele escreveu a carta. O fato é que essa carta, que descreve toda a trajetória dele até aquele momento, inclusive nos conta da castração, nos conta com detalhes a relação dele com a Heloísa. Ele conta a castração dele? Sim, ele conta como foi. O Fulberto, que era o tio da Heloísa, subornou um criado do Abelardo, e então outras pessoas entraram durante a madrugada para castrá-lo, né? Ele conta com uma certa riqueza de detalhes mesmo, tudo o que aconteceu. A castração foi a sangue frio, cara? Foi. Nossa. Foi. Ele tem um capítulo inteiro dedicado ao trauma que ele sofreu, né? A miséria que ele se sentiu naquele momento e tudo mais. E depois disso, a Heloísa leu essa carta e iniciou, então ela responde essa carta para o Abelardo, e o Abelardo responde. Então a gente tem uma série de cartas que foram trocadas entre os dois, e que falam, a Heloísa se mostra tão magoada pela castração quanto o próprio Abelardo, né? Inclusive ela nunca se perdoa e nunca perdoa a Deus por conta dessa situação, né? Então a gente tem um casal ali muito interessante. A gente tem uma freira ateia, praticamente, no meio do século XII, né? E eles têm uma produção intelectual juntos com essas cartas que eles vão trocando, né? E eu pude analisar isso num minicurso que eu ministrei no ano passado na UFPR, né? E que está disponível no YouTube. Então, se alguém tiver interesse... Espera aí, né? Antes da gente avançar, vamos falar sobre isso. Esse minicurso é sobre as cartas trocadas entre os dois, a Heloísa e ele? Isso mesmo. Essas cartas foram preservadas ao longo dos séculos? Elas foram preservadas ao longo do século. Elas trazem uma controvérsia, porque alguns pesquisadores acreditam que não são deles, né? Embora hoje a grande maioria das pessoas que estudam a questão acham que dá para a gente atribuir aos dois. Pelo estilo assim, os filólogos, né, trabalham assim, o estilo para verificar a autenticidade. Tá Exato. Bom. Uhum. Ok. Então, essas cartas estão, e existem traduções para o português, né? Então, é bem tranquilo da gente encontrar. Tem uma tradução feita a partir do francês, que é a mais popular, que é da Martins Fontes, se eu não me engano. Essa a gente encontra, assim, realmente em qualquer livraria. E daí tem duas... também, aí uma é uma tradução do francês arcaico, que é da Laura Vasconcelos, a tradutora, é uma tradutora portuguesa, e nós temos também a tradução do Zeferino Rocha. Será que tem algum filme? Porque é uma verdadeira tragédia real, né? Abelardo e Heloísa, uma tragédia real. Sim, sim. Tem um filme que se chama, se não me falha a memória, Em Nome de Deus. Depois eu te passo certinho, dá para deixar na descrição. Na edição, na descrição, legal. Ok. Isso. E como é que estava assim? Como é que estava acontecendo na sociedade na época? Uhum. O século XII é um século de bastante burburinho na sociedade. Então,
a gente tem um pesquisador que se chama Charles Homer Hastings, que fala de um renascimento no século XII. Né? Por quê? Porque você tem um olhar novo que está ocorrendo entre desses intelectuais para vários autores clássicos, para Cícero, para Sêneca, né? Que eram autores que até então estavam um pouco escondidos na tradição filosófica e que começam a ganhar um certo destaque. Né? Agora, já ainda saindo assim da Grécia, né? Mas já ainda até na Antiguidade Tardia... O Agostinho, ele é muito recebido no mundo do Abelardo, né? Tanto ele quanto um autor que hoje está mais esquecido, que é o São Jerônimo, né? Eles são duas grandes bases do pensamento medieval. Aristóteles ficou enterrado durante séculos, né? O Aristóteles, sim. Foi ressurgir na escolástica. Isso. O Abelardo não era um leitor de Aristóteles, propriamente falando. Né? O Abelardo ainda se insere no contexto de uma lógica velha, que é uma lógica que tem alguns dos livros do Aristóteles, mas ele não conhece a obra completa do Aristóteles. Né? Mas o Abelardo é o marco. Né? O professor José Carlos Estevão, da USP, ele propõe como marco da escolástica a morte do Abelardo. Ele fala assim, a recepção do Aristóteles é da morte de Abelardo até Guilherme de Ockham. Como é que foi? Ok. Como é que foi o surgimento da Universidade de Paris? Você falou que foi próximo da escola. É correto chamar de academia do Abelardo ou não? Eu chamaria de escola mesmo. Tá? A Universidade de Paris, ela surge um século depois, né, do Pedro Abelardo. Ela surge no século XIII. Né? Só que a universidade, ela surge já com esse espírito escolástico, e o Pedro Abelardo é um dos pais da escolástica. Né? Então, esse método que a gente tem, por exemplo, o método da Quaestio, né? Que quem já abriu a Suma de Teologia do Tomás de Aquino tem alguma familiaridade. O Tomás de Aquino propõe 3 argumentos de adversários dele, depois ele propõe um outro argumento contrário, para então dar uma resposta e, por fim, apresentar uma refutação daqueles adversários. Isso já está em sua gênese com o Pedro Abelardo. Né? O Pedro Abelardo escreve um livro. Sim, isso é um método dialético. Dá até para a gente dizer que é platônico. Né? Porque... Trabalhou muito a dialética. Ele trabalha muito a questão dialética. Né? Se a gente for pensar não na dialética hegeliana, mas na dialética enquanto um exercício lógico mais da filosofia clássica. Né? Ele era professor de lógica? Sim, ele foi professor de lógica até o episódio da castração. Após o episódio da castração, aí ele se tornou padre. Né? Então... mas ele fez uma grande carreira como professor de lógica, e também os medievais tinham, claro, um ápice na teologia, então ele também lecionava muitas cadeiras de teologia. Né? Inclusive, esse nome teologia não é um nome bem visto na época do Abelardo, porque teologia é uma ciência de Deus, e de Deus... Né? Segundo uma tradição mais mística, de Deus não se faz ciência. Né? Então, o próprio fato do Abelardo escrever teologia já causou muito problema. Ele já entrou em choque com muitos adversários, inclusive... Ele não foi um místico?
Não, não, né? Explica aí para que assim, eu faço as Sim. perguntas e de repente alguém está assistindo e não sabe por que eu perguntei se ele foi ou não um místico. Explica essa questão dos místicos medievais e por que ele não foi. O Pedro Abelardo não, ele está ligado a um discurso da racionalidade, né? Então, quando a gente pensa na mística do Agostinho de Hipona ou na mística de um Bernardo de Claraval, você tem tratados místicos, tratados de vida interior, se fala sobre oração, né? E o Pedro Abelardo não tem nada disso, né? O que ele tem é uma racionalidade que ele propõe à fé. Então, quando um místico pensa sobre Deus, o que ele quer pensar sobre Deus é um pensamento de contemplação, é um pensamento de transcendência da realidade física, da materialidade e das próprias palavras, né? O Pedro Abelardo, ele fala assim, olha, isso aqui não é matéria da racionalidade. Então, quando eu for falar de Deus, eu vou falar sobre sentenças. Então, sei lá, Deus é misericordioso. O São Bernardo de Claraval, que era contemporâneo do Pedro Abelardo, ele ia, olha, Deus é misericordioso, então vamos contemplar e vamos amar e vamos agradecer a misericórdia de Deus. E o Pedro Abelardo não se interessa por isso, ele vai dizer, Deus é misericordioso, sim ou não? Quais são as provas racionais que eu posso ter para isso? Então, assim, ele era dialético. Isso. Se Pedro Abelardo teve uma mística pessoal, né, um espírito de oração, né, isso não está tão presente na obra dele. A gente tem, claro, depois que ele vira padre, a gente vê um homem mais convertido, mas ainda assim um homem de muita racionalidade presente. A obra dele atravessa desde antes da castração e continua depois? Isso. Ele continua escrevendo? Continua escrevendo. A gente não tem ainda um cânon fechado de estas são as obras do Abelardo, né? Ainda está aberto, falta um aparato crítico em relação a isso, mas ele tem obras tanto de um período quanto de outro. Teve obras também, teve uma obra dele que ele foi obrigado a queimar, né? Porque a obra foi condenada. Então, ele relata esse momento como um momento de grande dor. Ok. Ô, João, e você falou que pesquisou, particularmente na obra do Pedro Abelardo, os universais. Sim. O que foi a querela dos universais? Muito bem. Então, quando a gente fala de Pedro Abelardo, a gente localizou um indivíduo no tempo, no espaço e na história, né? Então, eu me refiro a uma pessoa. Mas quando eu falo filósofo, eu não estou falando de uma única pessoa. Filósofo se aplica a muitas, né? Filósofo se aplica a Sócrates, a Abelardo, a Sartre, né? E então, o que é a palavra filósofo? É uma palavra universal, porque ela se aplica a várias pessoas, né? E, claro que eu não tenho palavras que se aplicam só a pessoas, né? Eu tenho palavras que se aplicam a várias coisas, a vários entes. Se a gente for pensar, Deodato, na classificação taxonômica, né? lá da biologia, então a gente tem a classe dos mamíferos, né? E a classe dos mamíferos, né? Eu até pesquisei, está aqui na minha colinha, são 5.416 espécies de mamíferos catalogados dentro dessa palavra, né? Dentro dessa classe dos mamíferos. Entre elas, esse que vos fala. Esse que vos fala, exatamente. Então, quando eu digo que
os mamíferos têm uma característica X. Os mamíferos têm um gene X, né? Então, isso é uma característica que existe presente em todos os mamíferos, não só neste que vos falo, né? Mas, hoje, né, o entendimento que a gente tem é que quando a gente está pensando num mamífero, a gente está pensando num todo e numa característica dos indivíduos, né? Então, eu tenho uma característica que é ser mamífero. Mas isso já na antiguidade, você vai pensar, não a partir dessa perspectiva, mas a partir o que é um mamífero. Dê uma definição de mamífero. Né? Será que não existe um mamífero? Né? E qual que é a importância disso? Não é só uma importância dentro dos estudos de linguagem. Né? Ela tem relevância, por exemplo, no sentido da ciência. Né? Se eu digo que uma vacina X pode ser aplicada em todos os mamíferos, no fundo, se a gente for ver bem, eu não tenho como provar isso. Por quê? Porque eu não testei em todos os mamíferos existentes aquela vacina para dizer aquilo, né? Mas eu vou percebendo através do método de indução, né, com todo o rigor científico, que aquela vacina, de fato, é adequada a todos os mamíferos. Então, quer dizer, parece que mamífero, ele ganha um estatuto próprio, né? Linguisticamente, mas também no horizonte da ciência, né? E a discussão sobre os universais é justamente a discussão sobre esse estatuto, né? O que é um mamífero, ou o que é um ser humano, né? Ou mesmo o que é uma cor, né? Porque quando eu falo em cor, eu não estou falando nem no vermelho nem no amarelo, mas eu estou falando em vermelho e amarelo, e roxo, verde, e tantas outras cores. Então, e existe uma cor, né? É possível pensar na cor enquanto cor, no mamífero enquanto mamífero, ou não? São só palavras, né? São palavras que o significado delas não é muito claro para a gente, né? E isso já existe no Platão, já existe no Aristóteles, né? O Platão, aquilo que se fala muito, né? Que o Platão cria o mundo das ideias, né? As ideias são esses universais, são esses entes e que existem num outro nível de realidade, né? Que não necessariamente é uma realidade acima da nossa, como a Lua está acima das nossas cabeças, né? Mas que é uma realidade num nível superior. O Aristóteles já vai discordar um pouco do Platão a respeito desse assunto, né? Ele vai dizer que os universais existem junto com as coisas, né? Então, este mamífero que vos fala e esse mamífero que me ouve, ele carrega dentro de si um universal mamífero, universal ser humano, né? E, em última instância, até o universal coisa, né? A palavra coisa se aplica a gente, embora não seja muito, do ponto de vista da educação, né? Não seja muito bom a gente chamar a outra pessoa de coisa, né? Um curitibano que já não fala com estranhos, você chegar chamando ele de coisa. Ô, João, deixa eu fazer um parênteses. Aristóteles foi discípulo do Platão e foi justamente nesse ponto que ele trouxe uma discordância do Platão, né? Ele trouxe a questão do conhecimento, a questão dos universais para o mundo sensível. Ele na verdade, foi aí. Uhum. Legal.
Ô, João, e quais foram os textos e as traduções que você utilizou na tua pesquisa? Aproveitando, me fale sobre o rigor científico em relação às fontes primárias e secundárias. Quais foram os textos e traduções que você utilizou? Sim, o principal texto, né, que eu utilizei foi esse aqui, que é o Lógica para Principiantes, né? Já falo sobre esse título, né? E ele é uma tradução que eu achei muito boa, do professor Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento, publicado pela Unesp, e em conjunto com essa tradução, né, eu olhei também o texto latino, que serviu de base para o professor Carlos Arthur fazer a tradução, e principalmente me vali de um outro texto latino, que é um texto crítico, desta Lógica para Principiantes, que foi publicado, se não me falha a memória, no ano de 2006, numa revista francesa. Ele tem o texto crítico em latim, e também conta com tradução, conta com inúmeras notas de rodapé, né? Eu utilizei principalmente esses textos, mas também consultei outras traduções, né? Quando necessário, consultei a tradução do inglês, que ela não foi feita a partir desses textos clássicos. O tradutor montou o próprio aparato crítico para fazer a tradução, né? Então, ele tem uma outra perspectiva, né? Também existem traduções para o espanhol, que eu dei uma olhadinha, né? Mas a minha fonte primária foi na tradução para o português, claro, a minha língua nativa, né? E junto o texto latino. Fala né? um pouco mais sobre a estrutura textual. Sim, sim. O texto, bom, todo texto pode ter mapas muito diferentes, né? De acordo com cada leitor. E isso é um ponto importante, porque a gente está falando de um texto medieval que não tem o rigor acadêmico aos moldes nossos, né? O Abelardo não seguia a ABNT. Então, ele tem um texto corrido, né? Ele tem um manuscrito que ele vai escrevendo as coisas, não tem capítulo. João, espera um pouquinho, deixa eu fazer um parênteses aqui para quem está nos assistindo e que não tem a familiaridade com a metodologia do trabalho científico. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para ajudar um pouco aí, para quem está nos assistindo e não é da academia. A metodologia do trabalho científico, ela segue as normas técnicas, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para ter uma padronização, para ter um rigor científico. E o João colocou de uma forma muito bem humorada que o Abelardo não seguia a BNT. Né? Então, só fechando o parênteses, pode continuar, João. Beleza, então. Então, há, claro, divergências, né? Mas eu acredito que, no mínimo, a gente pode localizar duas partes do Pedro Abelardo. Uma parte, que é a parte que se chama de pars destruens, parte da destruição ou parte crítica, né? Em que o Abelardo avalia uma série de teorias a respeito dos universais e apresenta os seus argumentos críticos a essa tese. E depois a gente tem uma pars construens, que é, então, uma parte construtiva, onde o Pedro Abelardo vai apresentar a sua própria teoria a respeito dos universais e como que ele encara esse Estatuto dos Universais, né? Além disso, a gente tem outras partes, a gente tem uma introdução, a gente tem uma conclusão ali desse texto, né? E é interessante porque esse nome, né, Lógica para Principiantes, ele está dentro, essa é a primeira questão de lógica que o Abelardo trata ao longo de uma série de questões lógicas que ele vai tratar num tratado maior. E essa Lógica para Principiantes o começo desse tratado de lógica. Né? Então, o nome pode enganar a gente,
Porque você está passando na livraria, quer estudar lógica, né? Aí você compra o Lógica para Principiantes. Propaganda enganosa. Propaganda enganosa, né? Muito enganosa, por sinal, né? Porque é um livro que dá trabalho de ler, ele tem os seus meandros e tudo. O Abelardo, ele está apresentando uma teoria que não é a dele, ele vai criticar, mas você só percebe que ele está criticando lá no meio, né? Então, assim, o leitor meio desavisado, né, ele pode ser pego de surpresa. É um trabalho de mineração, hein? De arqueologia textual. Sim, sim. Eu aprendi muito nesse sentido de uma leitura muito rigorosa do texto, de destrinchar realmente os argumentos que ele traz. Eu aprendi muito isso fazendo meu mestrado. João, fala um pouquinho sobre isso para quem não é da academia, sabe? Desse rigor no estudo de um texto. É um trabalho braçal, árduo, cansativo. Fala um pouco mais sobre isso. Sim. Olha, eu acho que o primeiro ponto, né, é que quando a gente pensa em ciências humanas, né, essa palavra ciência, ela é dúbia. Por quê? Porque é ciência enquanto um nível epistêmico, né? Os gregos chamavam de episteme, e daí sim, um conhecimento certo a partir das causas. Né? Não é doxa, não é opinião. Mas o problema é que o nosso conceito moderno de ciência não tem a ver com a episteme grega. O nosso conceito moderno está muito ligado com a física. Então, o que é ciência? É meio o que a física faz. Né? Então, tem o estudo do laboratório, tem tese, tem hipótese, de um jeito que na humanidade não tem como. Como é que eu vou pôr a gente no laboratório? Eu vou pôr mais um parênteses aí, nós não vamos entrar por ele. A gente está falando aí entre aspas, da querela entre a contemporânea e a medieval. A visão de ciência Sim. contemporânea e a forma de se produzir, buscar o conhecimento em relação à produção intelectual medieval. A grosso modo, né? Assim, não vamos entrar por aí não, porque vai longe. Mas vamos voltar mais um pouco sobre esse trabalho seu de arqueologia dentro do texto que você trabalhou. Você falou que aprendeu muito. Explica um pouco mais sobre isso. Então, aí, nesse sentido, né, o meu trabalho ele foi um trabalho de um leitor e de um comentador muito atento do texto. Né? Claro, eu tive a bibliografia secundária, as fontes secundárias para me ajudarem nesse processo, né? Mas eu fiz um trabalho de leitura parágrafo a parágrafo, linha a linha, praticamente, né? E lia e escrevia. Ele está falando disso. Ele está falando aquilo. Né? Aí você tem um argumento ali ultra sofisticado que precisou abrir esse argumento. Era um parágrafo, né? Eu precisei tirar linha por linha e numerar as linhas para ver, ele está falando disso, depois ele vai para lá. Aí, com isso, ele chega lá. Então, foi realmente um trabalho de destrinchar o texto, né, para que ele se tornasse inteligível para o leitor contemporâneo. Né? Isso então, foi quanto tempo de trabalho? Foram, assim, 2 anos de mestrado, né, mas eu acredito que 1 ano e meio, né, eu fiz as disciplinas e tudo, então acho que deu 1 ano e meio de trabalho ali, de destrinchar tudo e de me ambientar também com todo o contexto. João, né? Fala um pouco mais sobre a teoria do Abelardo e as críticas que ele fez aos adversários dele. Sim. Eu vou inverter a ordem, tá, Deodato? Eu vou falar primeiro da pars construens, que é a teoria do Abelardo, mas no livro a gente vai encontrar primeiro os críticos. Tá? O Abelardo, ele... e isso é importante. A questão dos universais, ela vem na filosofia medieval a partir do texto
Porfírio, que é um texto chamado Isagoge, que foi traduzido pelo Boécio, né? E o Porfírio, ele está querendo fazer uma introdução à lógica do Aristóteles, né? Então, a gente tem o famoso livro das categorias, né? Que é considerado o primeiro livro do Aristóteles, lá na ordem canônica do Aristóteles, não significa que tenha sido o primeiro escrito por ele, né? E esse livro das categorias, ele trata lá de 10 categorias do ser e a relação de analogia entre elas, e o Porfírio percebe que existem 5 categorias, existem 5 termos que eles perpassam as categorias do Aristóteles, né, que são os famosos 5 predicáveis. E o Porfírio vai escrever um livro sobre isso, e lá no comecinho do livro, tá, se a gente digitar Isagoge Porfírio, vai aparecer no Google um PDF já, e o primeiro parágrafo a gente já vai ler. O Porfírio vai falar assim: existem outras questões muito importantes para esse tema que eu não vou tratar aqui, por serem temas muito complexos, né? Mas eu não me sinto no direito de ignorar esses temas e fingir que eles não existem para que você, leitor, ache que as categorias são só isso aqui. E o que são esses temas? Aí o Porfírio propõe 3 perguntas. Se os gêneros e as espécies subsistem na realidade ou nos pensamentos, né? Então, olha que aí eu já tenho a primeira pergunta do Estatuto dos Universais, que eu comentei, né? Aonde que os universais existem? E daí o Porfírio fala: se eles subsistirem em si mesmos, eles são corpóreos ou incorpóreos. Ou seja, o mamífero, né, o universal mamífero, ele tem um corpo, existe um mamífero, enquanto tal, andando por aí, enquanto corpo, né? Parece absurdo, mas teve gente que já defendeu isso, né? E se eles forem incorpóreos, né? Que é mais fácil da gente entender como incorpóreo. Eles são separados das coisas sensíveis ou eles existem nos sensíveis? Então, veja que aí a gente tem a pergunta do Platão e do Aristóteles, né? Onde que existem os universais. O Porfírio, ele fala assim: eu não sou trouxa, não vou responder aqui um negócio que o Platão e o Aristóteles não discordaram, quem sou eu para responder, né? Aí o nosso Abelardo, mais arrogante, fala: eu vou responder. E o que ele fala? E o que o Abelardo falou? Então, aí que tá. E daí ele começa, né, de um jeito bastante interessante, que é o seguinte: ele começa propondo uma aporia, né? Por quê? Porque o Boécio, né, que é quem traduz esse livro do Isagoge do grego para o latim, ele fala, ele tem um comentário, e ele fala também que toda frase tem uma significação subordinada, né? O que significa isso? Que aquilo que eu estou falando tem um significado. Parece até banal para a gente, né? Mas é algo que tem a sua relevância, né? E não é tão banal, porque eu posso emitir um som qualquer aqui, e o que é esse som? Esse som não tem significado, então ele não é uma palavra. Então a palavra não é um som, são coisas distintas. E a palavra e a frase, elas têm algo, têm um referente. Então, quando eu falo livro, quando eu falo Deodato, né, tem algo que significa por trás dessa palavra. Só que esse universal, né, que deveria ter algum tipo de significado, ele não tem. Por quê? A princípio, né? Ele não tem por quê? Porque ele não pode ser uma coisa, né? Quando eu estou falando que
de mamífero, eu não estou me referindo a um mamífero que existe sem nenhuma espécie junto. Eu estou falando em indivíduos que se agrupam nesse grupo de mamíferos, né? Então, ele não é uma coisa, ele não é uma res, né? E daí, de res, coisa, vem o nome realismo, né? Ou antirrealismo. Por outro lado, né, se ele for um nome tão somente, ele não fixa a intelecção de nada, né? E isso é interessante. Uma vez eu fiz uma pasta no meu computador eu queria ter no meu computador a obra completa do Tomás de Aquino, né? E daí, algumas obras eu ainda não tinha, então o que eu fiz? Eu abri um arquivo no bloco de notas, eu coloquei um título, e dentro do bloco de notas não tinha nada, não tinha texto. Aí, né? você chamou esse bloco de notas de boi mudo? Pode ser, né? Então eu colocava lá, não tem a Suma contra os gentios. Então eu colocava que o Tomás tinha a Suma contra os gentios, para eu entender quais obras eu tinha e quais obras eu não tinha. Né? Aí um dia eu passei um programa para dar uma limpada nos arquivos velhos, e o programa ele identificou o seguinte: esse computador tem 30 arquivos no bloco de notas que o conteúdo deles é igual. Por quê? Porque o conteúdo é vazio. Então, ele apagou, ele deixou só um arquivo e apagou todos os outros. Então, quer dizer, aquele nome, por que eu estou falando isso? Porque, embora o conteúdo do arquivo não existisse, aquele nome, ele não era um conteúdo vazio. Aquele nome tinha um significado, né? Então, é esse o problema que a gente tem, que o Abelardo vai perceber em relação a essa aporia, né? Aí, o que ele fala, então? Ele fala assim, não, os nomes significam, mas eles não significam coisas específicas. E eles não significam coisas, né? O que eles significam? Eles significam três coisas ao mesmo tempo. A primeira é o que ele chama de causa comum, a segunda é a intelecção comum, e a terceira é a semelhança comum. Né? Então, e daí, a partir disso, a partir dessa identificação, ele começa a explicar, então, cada uma delas. Né? O conceito de causa comum lembra muito o conceito de essência do Aristóteles. Por que eu não falo que não é a mesma coisa? Porque o Abelardo não diz que é a mesma coisa. Né? Mas, assim, eu internamente acho muito parecido e acho que o Abelardo não chama de essência por Aristóteles pelo simples fato de que talvez ele não tenha lido a metafísica do Aristóteles. Né? Mas qual que é a questão? É que a humanidade, né? O que significa sermos humanos? Significa que nós temos uma configuração, não é uma propriedade física dentro de nós, mas é uma certa configuração da nossa matéria que nós temos e que nos torna humanos. Então, veja, me lembra muito o conceito de forma, por exemplo. Né? Eu pensei que você ia falar que lembra o conceito de corpo-mente. Sim, a gente poderia trazer esse conceito também, né? Mas o Abelardo ele não trabalha com essa nomenclatura, então, por isso, daí é a questão do rigor acadêmico, né? Eu não posso, eu sinalizei que eu acho similar, mas eu não posso afirmar categoricamente, né? Mas o fato é que nós temos uma certa configuração, um modo de ser,
que não é estático, né, mas que é dinâmico, e é isso que o Abelardo chama de causa comum, né? Então, o universal, né, ele significa, em primeiro lugar, essa causa comum. Mas ele não significa só isso. Ele significa também uma intelecção, né? O que é isso? O que é uma intelecção? Eu olho, né, as pessoas através dos meus sentidos, eu experimento o mundo, né, ouvindo, tocando, e todas essas... Aí, aristotélico. Isso, aí sim, aí é muito aristotélico. Tudo isso que eu experimento através dos meus sentidos, eu coloco dentro de mim, né? De um modo que eu posso parar de olhar para aquilo, eu tenho algo dentro de mim. Então, eu estou olhando para você nesse momento. Então, eu sei que você tem barba, que você tem bigode, mas se eu fechar o meu olho, ou a hora que a gente acabar a entrevista, eu não vou estar te vendo, mas eu tenho dentro de mim a imagem do Deodato. Então, até agora a gente tem uma causa comum e a intelecção, que é uma percepção no mundo sensível. Tá, e tem um terceiro? Um terceiro ponto, que é, então, a semelhança comum. Porque, olha só, o que o Abelardo faz? A gente poderia resumir em intelecção. Eu poderia falar que é causa comum e intelecção. Mas o que o Abelardo faz é distinguir uma imagem de um processo. Tá? Então, eu falei que eu inteligi os meus sentidos de você, né? Então, eu inteligi na minha cabeça a sua voz, a sua imagem, né? E isso forma uma imagem dentro de mim. Essa imagem é o que o Abelardo chama de semelhança. Sim. Tá? E o processo que transforma os sentidos em imagem é a intelecção. Né? Então, é nesse sentido que ele diz. Uma causa comum, a intelecção, que é a observação. Eu quase usei o fenômeno observado, mas eu falei, não vou complicar, não. E o conceito entronizado comum. Interessante, ele tentou Sim. particularizar e fechar o conceito. Isso, exatamente. Então, quando eu digo uma palavra como ser humano, tá? Eu estou significando essas três coisas. Eu estou significando a imagem que se tem de ser humano e que é representada por uma palavra. Eu estou representando o processo de intelecção do ser humano e eu estou identificando uma certa essência, uma certa configuração do ser humano, a causa comum. Né? E de modo que, quando eu digo que nenhuma rosa existe, e daí essa é uma pergunta que ele se faz no começo, que ele vai responder lá no final, né? Quando ele diz assim, a frase, nenhuma rosa existe. Se essa frase for verdadeira, né? Então essa frase não tem significado. Né? Então, talvez para a gente modernizar um pouco, né? Eu posso dizer assim, nenhum centauro existe. Né? É verdade, a gente não, pelo menos até onde a gente saiba, centauros não existem. Né? Eles são criaturas mitológicas. Não tem como, não existe intelecção, você não consegue observar um. Então, exato. Mas mesmo eu não conseguindo observar um, a palavra centauro não é uma palavra vazia.
Sim. Né? Então, e aí que tá. Ele traz um exemplo de monstros medievais. Ele traz o Ircocervo e a Quimera, que são dois monstros medievais. Tá? Tanto um quanto o outro são inexistentes. Mas se essas palavras não tivessem significado, elas seriam a mesma coisa. Né? E elas não são a mesma coisa. Então, é o mesmo caso do exemplo do computador que eu trouxe. Né? Um arquivo tinha um nome e um conteúdo vazio. E o outro arquivo tinha outro nome e um conteúdo vazio. Mas eles não eram a mesma coisa. Né? Então, nesse sentido, se todas as rosas deixarem de existir, ainda assim, a gente vai ter um conceito de rosa na nossa mente. Né? E então, a frase nenhuma rosa existe, ela vai ter uma significação para a gente. Né? Claro que existem as transformações das palavras, né? Às vezes uma palavra no século XVII era usada num sentido, hoje é usada em outro, mas para isso a gente pode consultar o dicionário da época e vai entender o conceito que aquela palavra estava significando. Ô, João, e você focou a tua pesquisa no pensamento do Abelardo. Sim. Com relação à querela dos universais e o que ele propôs, né? Exato. Você não chegou, então, assim, a garimpar aqueles que criticaram o pensamento dele. Você focou na posição dele, é isso? Não, eu trouxe também, como a minha proposta era uma leitura total do livro, né? Eu trouxe também algumas críticas ao Abelardo. Eu não trouxe aquilo que estava fora, as críticas que não estão no livro, né? Mas o Abelardo traz críticas ao livro, dentro do livro dele, e ele traz 3 críticas fundamentais que ele não identifica como sendo críticas ao seu professor, o Guilherme de Champeau, mas que tudo indica que sejam críticas ao seu professor, né? Por quê? Porque o professor do Abelardo, ele tinha uma linha que não olhava tanto para o aspecto da palavra e para o aspecto da intelecção. Ele olhava para o aspecto da coisa. Né? Então, ele dizia, até muito aristotelicamente... Pior que você começou a falar, eu pensei, o professor dele era aristotélico. Ele dizia, assim, de uma maneira bem refinada, né? Ele trazia uma teoria que era a teoria da essência material. Da essência? Né? Essência material, que é o seguinte, para esse professor, para o Guilherme de Champeau, havia uma certa matéria, que é a matéria humana, que era compartilhada entre todos os seres humanos. Né? E eu tentei, na medida do possível, reconstruir essa teoria, né? E entender o que ele estava falando, para entender os argumentos que o Abelardo usou para destruir essa tese do professor dele. O Abelardo e o professor dele. O Abelardo teve, ao longo dos séculos, muito mais visibilidade do que o professor dele? A ponto da gente não ter nenhuma obra integral do professor dele. Né? O que a gente tem são fragmentos que são atribuídos ao professor dele. E o Abelardo, ele produziu, teve uma vasta produção ou foi pequena? Não, a obra dele é considerável. Não é talvez tão monumental quanto as obras do século XIII, né? Mas... Você sabe a piadinha clássica com relação à produção do Tomás de Aquino? Não sei. É o pessoal da academia aí que conta essa piada. Dizem... É o William. O William é o nome dele? O William é que falou isso. Se você assistir o vídeo lá, você vai ver. A entrevista que eu fiz com ele. Que dizem que o Tomás de Aquino
muitos dos escritos da Idade Média, dos escritos lá da Antiguidade Tardia do Agostinho de Hipona, foram ditados por outros que escreviam, como se tivessem funcionários, isso é um fato. Uhum. Então, a piadinha clássica do Tomás de Aquino é que ele escrevia 4 livros ao mesmo tempo. Tamanha foi a obra que ele deixou, né? Sim. É uma piada, claro, né? Não, mas é realmente uma obra impressionante, assim. A dele, a do Agostinho de Hipona. E tem uma década perdida na vida do Agostinho de Hipona também, que o pessoal está pesquisando, porque aparentemente não tem nada produzido ali naquela década. Deixa eu te fazer uma última pergunta. E aí, você chegou a que conclusão na sua dissertação, na sua pesquisa do mestrado? Sim, então, o meu foco foi investigar essa obra e fazer essa leitura analítica para entender se a resposta do Pedro Abelardo era uma resposta que era totalmente voltada para a resposta dos universais, quanto palavras, quanto entidades mentais, ou não. E eu cheguei à conclusão de que não, de que o Abelardo ele não faz um deslocamento a ponto de dizer que os universais são entes de razão, que eles só existem na mente. Mas ele trabalha com essa perspectiva lógica e linguística, né? Então, é muito importante entender que o Abelardo ele trabalha os universais enquanto palavras, mas isso não significa que ele reduz os universais às palavras. Ou seja, a querela dos universais continua em cima da mesa. Continua em cima da mesa, né? E, inclusive, tem uma frase do Marcuse que eu acho muito preciosa, que ele diz, né? Longe de ser uma discussão medieval sem importância, né? A querela dos universais é algo que existe e continua fazendo a diferença, né? Nos estudos. Talvez, por ser abstrata demais, né? A gente não veja uma repercussão amanhã, né? Mas agora a gente está aí discutindo ciência no nosso país, né? E a querela dependendo da resposta à querela dos universais, a gente tem um ou outro conceito de ciência, né? Então ela traz sim um resultado muito importante para a gente pensar outros pontos, né? E foi isso, inclusive, Deodato, para a gente encerrar, que eu trouxe no meu apêndice, né, da minha dissertação. Porque o Abelardo, ele diz, né, ele tem uma frase que ele diz assim: a lógica me tornou odiável ao mundo. Né? Em que sentido que ele está dizendo isso? Tem vários sentidos, mas um sentido muito importante que eu percebi é que todo o pensamento ético e teológico do Abelardo, ele está ligado ao pensamento, à resposta que ele deu ao problema dos universais. Então, por que ele vai fazer teologia e não mística? Porque ele teve uma resposta linguística para os universais. Por que ele vai fazer ética e não teologia moral? Porque ele teve uma resposta que valoriza o indivíduo, né, dentro da questão dos universais. Por que ele escreve uma biografia que não era tão comum? Né? A gente tem algumas biografias na Idade Média, autobiografias, mas são poucas. A mais conhecida, claro, o Agostinho, né? Mas por quê? Porque ele se vê como um indivíduo, né? Então, ali no século XII, a gente tem uma certa gênese daquilo que vai ser o indivíduo moderno, né? E muito disso está ligado a essa resposta que o Abelardo trouxe à questão dos universais. Ok. A gente está caminhando para o fechamento. Eu queria saber, você já está fazendo doutorado? Estou fazendo doutorado. Qual que é o objeto da tua pesquisa? Qual é a tua tese? Eu entrei para pesquisar, para continuar a pesquisa do Abelardo, chegou no meio do caminho, eu falei, não.
Não, é realmente Meu orientador, bem complicada, né? meu, Estudar o meu Abelardo, orientador né? me apoiou bastante, né, felizmente, e eu hoje trabalho uma outra tese, eu trabalho o banquete do Platão, né, e a recepção que esse livro do banquete teve num filósofo contemporâneo, que é o Fabrice Hajjaj. Ele tem um livro chamado A Profundidade dos Sexos, que fala sobre amor, né? E então eu quero ver as semelhanças ali, os paralelismos entre o banquete e a filosofia francesa contemporânea do Fabrice. Se você encontrar o vampiro de Curitiba, aí na Praça Tiradentes, você fala para ele Sim. assim: você já ouviu falar do Abelardo? Senta aí que a gente vai conversar. Cara, João Pedro da Luz Neto, muito obrigado. Você trouxe um objeto de pesquisa extremamente interessante, complexo. Eu imagino que seja assim bem complicado a gente chegar a uma definição, a um final, e você se debruçou sobre as questões aí da querela dos universais no Abelardo, trouxe assim, para o meu canal aqui muitas observações extremamente interessantes. Fica aqui, agora eu falando com o grande público que está nos assistindo. Você que nos assistiu, se gostou, dá o seu like. Se gostou e pretende assistir outras entrevistas, siga o canal, acione o sininho, coloque as suas observações, as suas críticas, suas perguntas, que o João, com toda certeza, vai responder para você, vai trocar ideias, tá bom? João, muito obrigado, um abração, a gente volta a se falar, tá bom? Obrigado, grande abraço. Até mais. Valeu, até!